ainda mais neste governo, que a cada dia nós temos mais e mais informações e mudanças que estão acontecendo dentro da educação no estado do Paraná. Aqueles que estão de férias, utilizem essa carga horária do seu banco de dados, banco de horas, tá? Deixem anotado para depois vocês, na medida do possível, vocês poderem retirar essas horas. Diga-se de passagem que diretor, se for ver a carga horária que vocês sempre têm, né, a mais, vocês poderiam ficar de férias quanto tempo, não é verdade? Mas, infelizmente ou felizmente, é uma opção nossa de estarmos à frente, tanto do núcleo quanto das escolas. É muito importante, mas muito, muito, muito importante, essa reunião de hoje, que vai ser liderada pela Valéria, junto com uma equipe, tá? Para fazer esse repasse de informações. Nós vamos ter aí esse curso, nós vamos ter algumas oficinas, entre elas a questão do ensino híbrido, e hoje, que vai ser, né, tudo indica que ele será implantado a partir deste ano, na rede estadual, mas para isso existe a necessidade de nós prepararmos o ambiente, o espaço físico, né? Quando se fala em dinheiro público, nós sabemos que é uma pequena dor de cabeça, porque tem coisas que eu quero gastar, que eu sei que preciso e eu não posso gastar. Tem outros que eu preciso gastar aquilo única e exclusivamente na execução de uma tarefa. E tem um detalhe que, mais do que nunca, a partir do ano passado, ano retrasado, nenhum diretor pode executar nenhuma obra sem a autorização dos técnicos responsáveis pelo Núcleo Regional de Educação. Eu já vi, nesses 3 anos, pessoas terem que tirar dinheiro do bolso, porque fizeram algumas modificações na parte física da escola, sem autorização, e o governo determinou que fosse ou restituído, ou que aquele dinheiro deveria voltar para o Estado. E aí, o diretor teve que colocar dinheiro do bolso dele, tá? Então, eu tenho, assim, uma preocupação muito grande com a parte do financeiro. E sei que vocês também têm essa preocupação. Por isso que tudo que é falado, tudo que é compartilhado, tudo que tomem bastante cuidado. Cuidado, tá? Porque para devolver um dinheiro é a coisa mais fácil deste mundo, tá? E ser responsável pelo dinheiro que não foi gasto da melhor forma possível pode, inclusive, fazer com que o funcionário perca, além de perder a sua função, o seu cargo, perder o padrão também, tá? Então, é só um lembrete. Eu passo a palavra agora para a Valéria, que vai conduzir, tá? Antes, Valéria, me permita só uma questão. Valdecir, é parente teu que faleceu? Cris, olá, tudo bem? Boa tarde. É meu irmão, Meu irmão. Deus. E ele morava sozinho e é solteiro, né? E assim, já uma idade avançada, e aí a gente tomou a frente para poder assumir a responsabilidade. Mas deu tudo certo, Cris, graças a Deus. Então, Fizemos sepultamento. Em nome do núcleo, em nome dos colegas aqui presentes, quero te dar os nossos sentimentos, né? E pedir que a Deus, eu sei que você é um homem muito religioso,
Que Deus dê a você e toda a sua família bastante discernimento, sabedoria e muita fé neste momento. Tá bom? Amém, Cris. Obrigado, Beijo, viu? meu amigo. Obrigado. Obrigado a todos. Valéria. Muito obrigada por vocês estarem participando praticamente em massa, né? Que a gente está vendo aí que tem muitos aí participando. Agradeço também à professora Cris, né? Por também estar presente, estar preocupada também. A gente sabe que tudo que envolve dinheiro é uma grande preocupação, né? Porque gastar o dinheiro público não é fácil. Bom, mas antes da gente começar realmente a falar sobre o PDD qualidade, né? Que é esse PDD do recurso emergencial, eu queria só fazer um lembrete para todos vocês que eu já enviei um e-mail, né, falando dessa reunião, né, que quem não pudesse participar, que tivesse em férias, viajando, o que acontece, né, que a gente sabe que é um período complicado, pedisse para o secretário, então, né, que participasse para dar já o encaminhamento dessa situação que nós vamos ter, tá? E aí eu fiz um alerta aqui das prestações de contas, né? Vocês sabem que esse mês, né, entrega de prestações de contas, vocês estão dando conta aí de organizar, de terminar de digitalizar e colocar no e-protocolo, né? E recursos federais foi solicitado novamente que entreguem a prestação de contas física, original, tá? Então só o fundo rotativo está liberado de entregar a prestação física. Os recursos federais, tanto PDD estrutura e qualidade, vai ter que protocolar e entregar a prestação física original, ok, pessoal? Então, para que não tenhamos dúvidas, tá? Todas as prestações dos recursos federais terão que ser entregues no protocolo aqui e no e-protocolo também, tá? Bom, agora nós vamos partir para a situação nossa aqui, que é o PDD qualidade. Vocês sabem que nós temos o PDD qualidade, que ele abrange tanto o conectados, que é a internet, né, que vocês receberam o valor para pagar as mensalidades mês a mês, e agora no final do ano chegou o PDD emergencial dentro do PDD qualidade, tá? Quando chegou esse dinheiro do PDD emergencial em dezembro, muitos ficaram preocupados, né, porque não teríamos tempo hábil para gastar esse dinheiro. E foi permitido, né, que fosse reprogramado, tá? Aí, o que aconteceu? Nós encaminhamos a orientação número 13, que era sobre o PDD emergencial. Esse dinheiro era só para situações relacionadas ao Covid, né? Capital e custeio. E foi solicitado para que o núcleo também providenciasse um pessoal que seria o comitê desse recurso. Nós fizemos, esse comitê foi registrado em diário oficial, tá? E para conhecimento de todos, vocês já sabem, mas eu vou falar mais uma vez, a Kelly do financeiro, o Enio do financeiro, que também trabalha com as APMFs, o Adilson do pedagógico e o Roberto da edificações. Porque, e foi solicitado que tivesse uma pessoa obrigatória do financeiro e um da edificações. Porque o financeiro, né, claro, muito próximo ao recurso, né, e edificações porque teria algumas situações assim de mexer na estrutura física da escola, de repente abrir uma janela porque a ventilação não era, né, a contento daquele espaço e tudo mais, tá? E pedagógico, né, para também estar orientando alguma situação, e o Enio ficou nessa questão também de ser financeiro e a PMF. Ok, montamos o comitê, tá? A grande maioria não gastou e não pediu também autorização para que esse recurso fosse executado, né? Porque muitos estavam fechando o ano, conselhos de classe, não sei, tantas situações, né, que a gente teve ali. Então, esse PDD emergencial praticamente ficou guardadinho no banco lá. Nós não tivemos a execução deste recurso, com exceção de um diretor que acabou gastando, mas é que a gente já vai tentar resolver a situação dele também, tá? Sem autorização, porque ele entendeu que os itens que estavam no GRF estavam autorizados. E não é bem assim. Qualquer item deste recurso... Quer falar oi aqui, Vladimir? O Vladimir está aqui, gente. Ó, ele está aqui atrás de mim, ele quer falar um oi. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, esse recurso, né, do PDE emergencial não pode ser gasto sem a autorização deste comitê, tá? Não é nem minha autorização como coordenadora do setor financeiro, sim do comitê do PDD emergencial, tá? E terminamos o ano, né? Começamos 2021
E agora, ao voltar agora em janeiro, né, Rogério? Eu e Rogério conversando sobre algumas situações, nós vimos que mudou-se o percurso desse recurso, tá? Esse recurso, então, como vocês sabem, vocês receberam álcool gel, álcool líquido, dispenser, termômetros, macacões, né? Papel, toner. Então, já bloquearam no próprio sistema lá do GRF esses itens para o PDE emergencial. Por quê? Porque vocês já receberam. Então, para que você vai comprar de novo um item que você já recebeu do governo do estado, certo? Bom, e a gente começou a perceber que estava tendo alguma mudança. E ao conversar com o Rogério semana passada, já, né, Rogério? O Rogério falou assim, olha, eu estou fazendo um levantamento dos netbooks e vai ter um remanejamento desses netbooks em situação de empréstimo, né, Rogério? E a gente está vendo aí uma situação que vai acontecer de infraestrutura de rede lógica, tá? Muito bem. E nós, o Rogério fazendo essa situação dos netbooks, né, fazendo esse levantamento também de salas de aula, de uma, né, escola por escola, tá? E dos netbooks também, quem tem, quem não tem, né? E por que não tem, se dá para remanejar ou não, tá? Bom, nesse meio tempo, na quinta-feira era para ter acontecido esse meet e eles solicitaram a presença dos técnicos, que é muito importante agora neste momento, e também nós do financeiro e o comitê. O meet, vocês sabem que só comporta até 100 pessoas, né? E aí teve uma avalanche de pessoas querendo participar e esse meet não aconteceu. Tá? Aí abriram um YouTube, no caso, para passar essa reunião para a gente na sexta-feira, para ter maiores esclarecimentos. A memória dessa reunião, gente, também depois eu vou passar para vocês, tá? Então não fiquem aflitos, às vezes de querer anotar, a não ser alguma coisa ou outra, né, que vocês não queiram, né, esquecer, mas eu vou passar a memória dessa reunião para vocês e também toda a documentação que a gente recebeu, tá? Desde a orientação número 13, lá de dezembro do ano passado, ok? Bom, nessa reunião participou o pessoal lá da DG, da Diretoria Geral, que é os responsáveis lá pelos recursos federais, a Ângela e a Eloídes, tá? Nós, o financeiro, alguns chefes e também o pessoal dos técnicos, né? E o que a gente percebeu? A gente percebeu que esse recurso mudou o traçado dele, tá? O foco principal agora vai ser o quê? A organização desses pontos de infraestrutura de rede lógica nas nossas escolas, tá? Eles comentaram aqui a questão dos valores já recebidos dos recursos federais, tá? Que, para vocês terem uma noção, né, para nós aqui, nós recebemos 68 milhões e o fundo rotativo do Paraná nosso aqui, 112 milhões, totalizando 180 milhões para as nossas escolas aqui do Paraná, tá? E o número de prestações de contas, que é grandioso, que a gente sabe muito bem o volume que é, né, todo começo de ano que a gente recebe, tá? Bom, então a gente vai, com esse recurso, priorizar, né, a infraestrutura lógica das nossas salas de aula. O Rogério também já tem, até a professora Cris sexta-feira me ligou e perguntou quantas salas de aula, até a Edmara respondeu para ela, falou, professora, eu não sei. E eu fiquei imaginando quantas salas, mas o Rogério tem esse número também, né, de sala por sala, porque a TI, o departamento dele já tem essa noção de quantas salas nós temos do nosso núcleo de educação. Então, em cada sala de aula vai ser feito um ponto, tá, da rede lógica. Por quê? E o Wi-Fi? O Wi-Fi continua, só que o Wi-Fi ele oscila muito. Então, como nós vamos ter que trabalhar, né, teoricamente, a partir do dia 18 de fevereiro, exatamente há um mês, né, para frente. A ideia é trabalhar com metade desses alunos na sala e metade em casa, nós temos que ter essa internet rodando 100% no Paraná, não é só no núcleo de Apucarana, tá, gente? Isso é uma cobrança do estado inteiro, tá? E aí, vocês, gestores, vão priorizar este recurso para a infraestrutura da rede lógica. Só para isso. Se sobrar alguma coisa, a gente vai poder direcionar para qualquer outra situação, tá? Desde que seja autorizado pelo comitê, ok?
esse recurso vai ser bem vigiado, tanto pelo comitê como pelos técnicos que vão estar o tempo todo olhando, né, essa situação da infraestrutura, tá? Bom, depois que a escola fizer essa infraestrutura e sobrar, o saldo vai ser avaliado, tá? Dia 18 começa as aulas, né? E foi elaborado um manual que a diretoria de tecnologia vai seguir, junto aos técnicos nossos do núcleo, e nós também vamos passar para vocês. Esse manual, gente, não é novidade para vocês, tá? Quem teve o Conectados lá pelo Fundepar, Fundo Rotativo, que foi a grande maioria, eu acho que foram 50 escolas, se eu não estiver enganada, nós temos 61, tá? Esse aqui nós vamos estar encaminhando novamente, tá? É o mesmo. Aqui tem tudo que vocês vão precisar para fazer essa integração com as empresas que vão fazer esse serviço para vocês, os documentos que eles vão precisar ter para passar para vocês e para a gente depois fazer a prestação de contas, tá? Então, essa instalação da rede lógica, vocês já têm esse conhecimento lá pelo fundo rotativo que foi feito igualzinho. E da mesma forma vai ser feito agora pelo PDDE emergencial, tá? Bom, também vamos ter algumas situações, né? Que vamos ter do switch e também dos... Como que é, Roger? Do notebook. Antes de eu falar do notebook aqui, é muito importante falar para vocês o seguinte. Falamos sobre o tal do robozinho, que é o Robotron, que pelo menos é o nome que nos passaram, tá? Esse robozinho, de repente, ele não vai estar já na escola no começo, no início das aulas. Ele vai ter um tempo para chegar, porque está em processo de licitação, tá? E a gente acredita que no decorrer do ano vai ser licitado, vai ser aprovado e ele vai estar chegando para todas as escolas, tá? Então, nesse momento, nós temos que priorizar os netbooks, né, que é isso que o Rogério está fazendo, com toda essa logística de readequação. Até teve alguns diretores que questionaram o Rogério a respeito, tipo, eu não quero emprestar, eu não quero doar os meus netbooks para outra escola. Eu ganhei, eu quero eles na minha escola. Só que a gente está vivendo um momento, né, pessoal, de pandemia, né? Nós temos que entender que é um momento que ninguém pensou que ia viver na vida, né? E se eu tenho netbook sobrando na minha escola e a outra escola não tem, por que eu não posso fazer esse ajuste de equipamento, certo? O Rogério já tinha me explicado aqui, com a Roselane também, que lá no patrimônio é feito, né, a doação, vamos dizer assim, desse patrimônio para outra escola, porém num sistema de empréstimo, tá? Então vamos supor, se Deus quiser, a vacina chega, todo mundo é vacinado e essa pandemia vai embora, esse netbook vai voltar para a sua escola, tá? Então é só um período que vocês vão estar fazendo esse empréstimo, ok? Em último caso, vai ser comprado alguns notebooks. Aí vocês vão me questionar, mas o valor para comprar um notebook é pequeno, não dá, tá? Então, cada situação vai ser estudada. Esse notebook, claro que, de acordo com o comitê, se ele aprovar, sempre isso eu vou repetir várias vezes para entrar na cabecinha de vocês, para não ter erro, tá, gente? Sem autorização do comitê não pode fazer nada. Esse notebook, ele vai poder ser comprado, se o comitê aprovar, também pelo PDDE normal, tá? Se você tiver lá o PDDE capital, não tem netbook para todo mundo, mas a gente acredita que vai ter, né, Rogério? Porque pelo levantamento tem netbook sobrando. Se o pessoal colaborar, vai ter para todo mundo. O Rogério falou, se o pessoal colaborar, vai ter netbook para todo mundo. A gente não vai precisar entrar na situação de compra do notebook, tá? Então, a gente vai conseguir fazer essa instalação desses equipamentos necessários para essas aulas acontecerem. Bom, e também os suítes. Os suítes não são baratos, né? A gente sabe bem disso, tá?
Desculpa, gente. Nós também vamos encaminhar nos documentos de vocês as configurações, as especificações mínimas, tanto para o suíte, como que, porventura, se precisar comprar o notebook, tá? Também já estou com os documentos e nós vamos estar encaminhando em anexo para vocês, tá? E assim que as escolas realizarem as aquisições de capital e concluírem os serviços da rede lógica nas salas de aula, os registros devem ser feitos no GRF. Para nós isso ainda é um problema, porque nós estamos agora recebendo as prestações e vamos começar a fazer a análise. Vocês sabem que o sistema GRF, ele fica truncado, eu tenho que reprogramar, para depois vocês continuarem digitando a execução dos recursos de vocês. Mas isso é uma situação nossa que nós vamos estar resolvendo com o nosso departamento lá do financeiro de Curitiba, tá? Bom, nos solicitaram essa reunião, né, emergencial, vamos dizer assim, com vocês, tá? E a partir de hoje, tá, eu quero que vocês verifiquem o recurso de vocês, verifiquem quantas salas de aulas vocês têm, é só sala de aula, já perguntaram aqui, pode fazer esse ponto, né, na secretaria? Não. Exclusivo para a sala de aula, ok? Tá. E a gente sabe que também temos algumas diferenças. Por exemplo, eu vou citar aqui 2 escolas de Apucarana. Vamos colocar do Massareto, que é uma escola pequena, e um Nilo Cairo, que é uma escola de grande porte. A gente sabe que o cabeamento para chegar no Massareto é muito menor, né, do que uma escola como o Nilo Cairo, que é enorme, tem 2 andares, né? Então, eles têm um valor linear, que é assim que eles falam, de cada ponto da infraestrutura da rede lógica por sala de aula. Claro que diferente de uma sala, de uma escola grande para uma escola pequena, tá? Mas a gente não pode fugir desse valor, ok? E a gente vai também solicitar que vocês divulguem amplamente que vocês estão precisando para as empresas que fazem esse tipo de serviço. A gente sabe que não é tão fácil assim conseguir essas empresas e vocês sabem que recursos federais a gente solicita todos os documentos, né? Que a gente vai falar daqui a pouco também, tá? Mas é de suma importância que vocês cheguem e façam esse levantamento de valores de sala de aula, né? E que se, porventura, achar que não vai dar, que realmente o valor não é compatível, apesar que eles fizeram o valor per capita, então se tem aluno, tem sala de aula, tem o recurso, tá? Valéria. Oi. Valéria, desculpa estar interrompendo. Nós estamos com 100 colegas participando dessa reunião. O número máximo é 100. 100. Eu estou aqui com algumas pessoas que para algumas tem o diretor e tem o secretário. Isso. Então, aqui, 2 pessoas a mais, ou até 3 pessoas. E tem diretores que estão sendo derrubados porque não tem espaço mais na rede. Então, eu vou me retirar. Ok. Tá? Para a Vanessa poder entrar também. E aí, se você tiver, por exemplo... Isso. Mais pessoas, né? Eu também posso. 98. Tá? Eu vou sair também, tá bom? Ok, tá, então fica mais o pessoal do financeiro junto ali com o CRTE do núcleo, tá? E quem tiver, por exemplo, no mesmo lugar, mas estiver na mesma escola, mas estiver assim com 2 ou 3 aparelhos, então um sai e com distanciamento, com a máscara, ficam ouvindo a reunião. Ok. Obrigada, professora. Tá, beijo para todos. Tchau, tchau. Só para lembrar que nós estamos gravando e até o fim da tarde nós vamos disponibilizar no YouTube o link para o pessoal que não estiver podendo assistir ou o pessoal que queira assistir novamente para que possam verificar, tá? Então não precisa se preocupar, eu sei que não está aparecendo para vocês o link de gravando, mas nós vamos disponibilizar o link depois via YouTube, daí a Valéria, através do grupo, passa o URL para vocês poderem assistir. Ótimo.
Isso. Então, o Rogério ele vai dar essa assistência aí também para gravar essa reunião, tá? É até bom que fique gravado, né? Porque fica registrado mesmo tudo que a gente fala aqui, né? E às vezes a gente não dá conta, né? De captar todas as informações, tá? Bom, então estamos fazendo essa reunião aqui, né? E, continuando aqui que eu me perdi, a questão do GRF, né? Que eu falei que vocês vão ter que fazer assim já rapidinho, né? Fez o processo todo, já vai ter que registrar no GRF, porque eles vão estar acompanhando a situação da execução dos recursos, né? Mesmo porque vocês têm pressa e eles também têm pressa, porque até dia 18 tem que estar tudo pronto, né, gente? Tá. E aquele programa da educação conectada? Muitos de nós, né, não fizemos aquela contratação da internet porque estávamos vivendo a pandemia, ok? Não tínhamos aluno na escola. E eu tinha uma internet que atendia a minha escola, eu não precisava daquela, né? Muitos então não fizeram. Eu tive algumas situações de escolas que precisaram fazer, porque a única internet que ela ia ter era aquela lá, para imprimir o material, né, o material impresso para os alunos, para as pedagogas, né, registrarem lá o RCO e outras situações mais, né, de demandas que vocês têm na escola que necessitam, né, sempre de internet, né, tá? Então, para quem não fez, não tem esse contrato e a internet não está sendo paga pelo programa Educação Conectada, a gente solicita também que vocês façam agora nesse momento, tá? Deixem essa internet, né, com o contrato feito, aberto, para que vocês tenham essa internet também nas salas de aulas, né, na sua escola, ok? O recurso já foi reprogramado do ano passado, né? Agora ele fica exclusivamente para internet, tá? Não tem mais a questão da estrutura da instalação, tá? Vai ficar exclusivo o custeio para internet, ok? Bom, continuando o nosso PDD emergencial aí, que agora virou infraestrutura, né? Com os nossos meninos do CRTE. Aí vocês vão me perguntar o seguinte, e agora, né? Como é que a gente faz, Valéria? Vocês vão seguir o manual, esse roteiro aqui, tá? Neste roteiro, tá? Vocês têm lá o objetivo, que é a questão da estrutura da rede lógica, tá? A questão dos pontos lógicos e elétricos, toda a orientação para instalação, que o Rogério depois vai poder estar ajudando, né? Falar nessa parte mais específica. As normas aplicáveis, tá? Instalação elétrica, circuito de distribuição, instalação da rede lógica, tá? O link, né? A instalação do link da fibra ótica, enfim. A descrição dos materiais, os condutores e tomadas, tá? Eletrodutos e conduletes, não sei. Tá. E tem uma relação também de materiais que são aplicáveis, que pode e que não pode estar executando nesse recurso, tá, gente? Então tá bem especificado mesmo, tá? E partindo disso, aí vem aquela parte prática, né, do processo de contratação, tá? Então nesse processo de contratação, continua mais ou menos da forma que vocês conhecem já. A proposta comercial é no mínimo de 3 empresas, especificando o tipo da infraestrutura e da quantidade de equipamentos que serão instalados, conforme o modelo do anexo 2. Aí tem lá um modelinho do anexo 2 que mostra para vocês também, tá tudo nesse documento aqui, tá? Depois disso, temos o comprovante de registro da empresa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, tá? E as certidões negativas de municipal, estadual e federal, tá? Aí vocês vão me perguntar, nossa, Valéria, mas vai precisar 3 empresas com todas as CNDs? Vai. O recurso federal, a gente sabe que o fundo rotativo deu uma aliviada para o nosso lado, a gente, né, só guarda toda a documentação da empresa vencedora e tudo mais. Mas o recurso federal, que vem do governo federal, do MEC, FNDE, nós não temos essa possibilidade. Temos que ter toda a documentação perfeita, tá? E para a prestação de contas, né, a gente vai ter que ter as notas fiscais de serviço, é claro, emitido pela empresa, o contrato, que também temos aqui no anexo 3,
O atesto de responsabilidade técnica, que é a ART, validado pelo CREA. Sem esse ART não pode, tá? E os comprovantes de encargos sociais, que a gente já conhece também, tá? E por último, vem o laudo, né, da certificação dos pontos novos da rede lógica instalados pela empresa. O relatório feito pelos técnicos de suporte, que seria Edinho e Rogério, e o supervisor de obras, que é o Roberto. E finalmente, mais um documento, que seria o comitê, que são aquelas 4 pessoas que eu falei para vocês, Kelly, Adilson, Enio e Roberto, que ele repete de novo aqui, que foi solicitado, dizendo que está ok, tá? Então, gente, não temos como escapar. Temos que fazer em cima deste roteiro aqui, tá? Que, como eu disse no começo, já não é segredo, já não é, né, novidade para ninguém, que nós já aprendemos lá no fundo rotativo do Conectados, tá? Todas as escolas receberam esse recurso do PDDE emergencial, tá? Temos aqui já uma variedade de documentos que a gente vai poder estar, né, se divertindo com eles aqui, né? E nós vamos trabalhar o mais rápido possível, o mais breve possível. Conversando hoje com o Rogério, nós sabemos que algumas escolas já têm esse ponto, né, de infraestrutura, né, Rogério? E eu gostaria que o Rogério falasse, porque, de repente, esse ponto não está no local adequado. Nós sabemos que agora o ponto vai ter que ser colocado no teto e no meio da sala de aula, né, Roger? E temos algumas escolas que tem na parede. E se for para a gente fazer, eu vou puxar da parede para o teto, isso não funciona, vai dar problema. Nós vamos ter que fazer novamente isso no teto. O que acontece? Para que eu vou gastar se eu já tenho na parede? Hoje nós estávamos conversando. Daqui 5 anos, eu de repente não estou mais aqui. Mas o Rogério e o pessoal mais novo continuam aqui e isso se torna um problema para quem continua na direção. Faz uma coisa, de repente, de emenda, gambiarra, gasta-se o recurso e não fica bom, tá? Então, nós temos que fazer uma coisa bem feita para que fique realmente para a escola para vários anos, né? Já que o recurso veio, está destinado à infraestrutura, vamos fazer uma coisa bem feita. Por isso que vamos seguir o roteiro, né? Vamos gastar de acordo com as especificações solicitadas. Rogério e Edinho vão estar correndo, né? E depois também fazendo os testes, né, de todos os pontos para ver se realmente estão funcionando. Porque a partir do dia 18, se tudo correr bem, que as aulas voltarem, né, nesse sistema que eles estão falando aí, metade na sala, metade em casa, esse sistema para depois ser, né, funcionar com o tal do Robotron, que está por vir também, o robozinho, ele funcione 100%, gente, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma coisa bem feita. Sabemos que não temos tantas empresas assim, então por isso tem que ter uma ampla divulgação, porque vai ter empresas que vão estar se interessando em fazer isso aí, né? Nós sabemos que a gente vive um momento difícil na economia, não é tão simples assim a empresa ter toda a documentação correta, mas a gente tem que priorizar isso aí, para não termos problema, né? Nem para o núcleo, nem para a escola, nem para o gestor. Temos que andar no trilho ali, né? Com essa situação aí de documentação, tá? Gostaria de lembrar mais um detalhe aqui que eu esqueci, só um minutinho. Quer falar alguma coisa, Rogério, enquanto isso? Não, só dos pontos, você quer que eu fale? Isso, o Rogério poderia falar dos pontos, então. Isso. Deixa eu ver. Boa tarde, gente. Bom, com relação aos pontos, na prática, o que será feito? Cada sala de aula deverá ter um ponto de lógica, um ponto de internet lógica que está sendo, a princípio, feito para o Wi-Fi. Ou seja, o ponto ele tem que ficar centralizado na sala, um por sala de aula, e esse ponto tem que sair lá da RAC do Paraná Digital, tá? Porque será utilizado, eu vi o pessoal perguntando aqui, será sim utilizado a internet do Paraná Digital. Hoje nós temos 10 megas dedicados no sistema.
A proposta é que seja aumentado para até 100 de acordo com a necessidade, mas só deixando bem claro que 10 megas dedicado não é a mesma coisa que os 10 megas que você contrata em casa, então é muito mais internet, então vai funcionar. Do ponto de vista técnico, se não funcionar com 10 será aumentado, tá? Então, o que vai ter que ser contratado, o que vai ter que ser solicitado para a empresa? A empresa, primeiramente, ela vai ter que fazer o ponto que vai sair da RAC do Paraná Digital até a sala de aula. Então, para cada sala de aula vai receber um ponto centralizado no teto da sala. De momento não está programado ainda, está em fase de licitação, a compra do Wi-Fi. Então também deve ser preparado pela escola e encomendado já para quando for a empresa fazer o orçamento, que para cada ponto desse, a empresa vai ter que deixar um cabo de rede que alcance do ponto de Wi-Fi até a mesa do professor. Porque num primeiro momento, isso vai ser, esse ponto, apesar de a gente falar que é o Wi-Fi, ele vai ser usado cabeado, para manter a rede estável. Tá? Para quem está falando que a rede da escola não está funcionando, agora eu estou no núcleo com mais 70 máquinas, e nós estamos fazendo uma live, e a princípio o retorno que nós estamos tendo é que está rodando, está fluindo bem. Tá? É óbvio que seriam 10 salas, mas qualquer internet aí, qualquer transmissão vai ocupar aí 200K de velocidade. Então, vai ser ampliado ainda para até 100 MB, então é bem provável do ponto de vista técnico que vá funcionar assim. A gente precisa então que tenha o cabeamento que sai, vocês vão receber o manual com todas as especificações de tamanho de cabo, qual é o modelo de cabo, tudo que vai ser necessário para fazer a obra. Tá? Então, quando a gente for fazer o laudo, nós vamos seguir todo aquele parâmetro. Em geral, as empresas já conhecem, que elas já trabalharam desde lá da época do Paraná Digital, do Proinfo, do próprio Conectados, elas já fizeram esse serviço. Uma outra questão que tem que ser contratada também, aí vai variar de escola por escola, as escolas que não participaram do Conectados do ano passado, elas não receberam o switch com tecnologia PoE, que seria um switch que manda energia elétrica pelo cabo de rede. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai poder esclarecer se vocês já têm esse switch ou não. Caso não tenha, a empresa vai ter que fornecer esse switch para vocês. Tá? Então a empresa vai fornecer esse equipamento para vocês. Obviamente, vai ter que ser falado no momento, porque vai aumentar o custo da obra se for fornecer o switch PoE. Uma outra questão para as escolas, principalmente as escolas grandes, porque funciona da seguinte forma. Toda vez que a empresa for fazer um ponto de rede, onde o caminho que esse cabo de rede vai percorrer vai dar superior a 98 metros, então é necessário que a empresa decida um outro ponto na escola para fazer uma outra RAC menor, onde ela vai fazer um ponto de derivação ali, onde ela vai fazer uma ligação entre a primeira RAC e essa segunda, e essa nova, através de fibra ótica. Então ela vai ter que fazer, ela vai fazer essa derivação e ela vai ter que fornecer um switch PoE para cada RAC, caso a escola ainda não tenha. Tá? Então, basicamente é isso. Existem as questões pontuais de repente não achar 3 empresas, a gente não teve tempo ainda de verificar todas as empresas que podem fazer parte desse processo. Caso a gente tenha dificuldades, aí tem algumas outras formas que o financeiro está vendo de como proceder, caso a gente não atinja mais de 3 obras. Uma empresa já nos procurou agora de manhã, eu estou só aguardando o e-mail dele, assim que eu tiver o contato, eu já vou repassar para vocês. Todas as empresas que nos procurarem, nós também estaremos repassando para vocês. Nosso objetivo aqui não é direcionar a uma empresa só. Então, todo mundo que recorrer para nós vamos disparar o contato para todas as escolas, até porque se tiver uma empresa só que faça o serviço, a gente não vai dar conta de fazer até o dia 18. Então, peço também, se vocês conhecerem alguma empresa que divulgue aqui, que passe para mim ou para a Valéria, para que a gente possa repassar para os demais, porque o objetivo é que a gente consiga entregar isso para o dia 18 de fevereiro. Essas escolas, Rogério, você quer falar? Assim, tudo isso vai funcionar para as escolas que já têm fibra ótica da Copel, aquela fibra ótica lá do Paraná Digital que vai ser utilizado ela.
Nós temos no nosso núcleo 6 escolas que são com fibra com internet satélite. Essas com internet satélite não vai funcionar. Caso alguma dessas escolas elas contrataram por conta própria uma internet de fibra ótica que acha que vai dar conta, aí a gente pode também fazer a solicitação individual. Para os demais não vai adiantar verificar se não for uma conexão por fibra ótica, certo? Rogério. Oi. Oi, desculpa, professor Denis, tudo bem? Boa tarde. Joia. Ô, Rogério, você falou em outra empresa e, acho que você sabe, eu moro em Mandaguari e tem uma empresa, o nome dele é Fernando, e ele inclusive já fez visita por ser meu amigo, de infância. Na verdade, ele está em Marialva. Ele disse que já fez já começou a fazer isso tudo que você está dizendo lá no núcleo de Maringá. A minha pergunta seria interessante eu passar para você ou para a Valéria o contato, você acabou de citar aí. Pode passar para a Valéria, porque daí a gente passa para todo mundo. Nós não estamos deixando nenhuma empresa exclusiva, que fique bem claro. Geralmente é criticado quando a gente começa a passar, direcionar, mas é que são poucas as empresas que atendem. Exatamente, são poucas as empresas que atendem a burocracia que é exigida, né? Porque na verdade não é exatamente um processo tão difícil de ser realizado, mas poucas as empresas que vão apresentar toda a documentação. Então sim, se ele tem condições, se alguém mais conhecer, passa para nós, compartilhe com os colegas, porque quanto mais concorrência tiver também, a gente consegue muitas vezes um serviço melhor, consegue um preço melhor também, e quanto mais a gente economizar nessas obras, mais vão sobrar preços eventualmente para comprar notebook, para comprar outros materiais que são necessitados, né? Então, nós queremos realmente que haja concorrência. Então, pode passar para a gente, nós vamos divulgar, pode passar em outros grupos. Se a empresa ela vai receber exatamente tudo o que nós exigimos, até o modelo do laudo que nós fazemos. Aquilo que a gente vai reprovar caso ela não atenda. Então, quando a gente for fazer, todas elas já vão saber antes de iniciar a obra se elas vão dar conta de entregar ou não. E também é interessante que todo mundo exija que essas empresas visitem as suas escolas. A gente já teve muitos casos de empresa que foi lá e deu um valor genérico para a escola, acabou ganhando a licitação, e depois ela vai reclamar para mim que se ela fizesse aquele ponto na sala 15, ia ficar muito caro para ela. Eu falei, o problema é seu, você aceitou o serviço. Então é interessante, tem ali tem nos anexos um modelo de carta de convite que chama, né? Então é um modelo, um anexo ali, que é a proposta comercial, mas também tem um outro modelo que é que a escola foi visitar antes de fazer a proposta. Então é interessante isso, porque de repente o colégio vai atender uma escola pequena, vai atender uma escola maior, e aí vão ficar brigando, aí é uma questão que entra a situação judicial, entra um monte de problemas, e a gente não quer problema, a gente quer para o dia 18 que esses pontos estejam prontos. Então nós não queremos confusão, nós queremos resolver que o sistema... Então a gente já entrega tudo que a gente quer para as empresas, e antes dele entrar no processo, ele já vai saber se ele tem condições de me entregar ou não. Tá? Ô, Rogério, oi? Mas então vocês vão licitar isso? Não, é a escola. Tudo por conta da escola, né, Valéria? Deixa eu falar uma coisa aqui. Sim. Eu tenho que procurar três empresas nessa para licitar? Isso mesmo, Elinho. 3 empresas, tá? Você vai fazer essa ponte, vai procurar essas empresas, ou eles vão te procurar, porque conforme a gente for falando, eles já vão começar mexendo, né? E indo atrás das escolas, a gente sabe bem disso, tá? Mas uma coisa é importante vocês saberem, nós temos um valor médio por ponto, tá? Para ser gasto por ponto de sala de aula. Como a gente sabe o número de salas de aula e sabemos mais ou menos o valor médio, tá? A gente vai saber mais ou menos também quanto que você vai gastar ou não. Porém, é que nem aquela situação que eu disse, uma escola pequena vai gastar um valor menor, uma escola de 2 andares, uma escola como Marquês, Nilo Cairo, polivalente mesmo, que é enorme, né, grande o espaço, o valor vai ser maior. Antes, você conseguiu os 3 orçamentos, você já tem um valor, né, de pontos por, né,
valor por ponto de cada sala de aula, o que vocês vão ter que fazer? Mandar esse orçamento para o e-mail do financeiro, falando assim, porque daí vai ser o comitê, tá? Não sou eu. Kelly, Adilson, Enio, Roberto, consegui a empresa tal, o melhor valor foi esse, ok, podemos fazer? Manda ver. Aí vai fazer mais ou menos o cálculo, porque o Rogério estava me dizendo que é mais ou menos um valor linear, né, Rogério? De 500 a 1.200 reais, tá? Por ponto. Por ponto. Então, pelo valor que vocês receberam no custeio, todas vão conseguir dar conta de pagar essa instalação de pontos em sala de aula, tá? Valéria. Pode falar. Valéria. Oi. Valéria, Vladimir, tudo bem? Tudo. Ô, Valéria, só para tirar uma dúvida agora, para a gente já tomar uma posição, nós recebemos 2 valores no PDD emergencial, o custeio e o capital. Exatamente. Correto? Isso. Então, para fazer a instalação e essa mão de obra de manutenção, vai ser usado o valor do custeio. Isso mesmo. Custeio. E o valor do capital vai ser comprado suíte e essas coisas. Isso, suíte e, se precisar, os notebooks, e por enquanto ainda não, que nem a gente falou que a gente está remanejando os netbooks, né? Por enquanto é o Isso, suíte. mas é só para... Então, o que eu vou poder usar na instalação é somente o valor do custeio. Do custeio. Ó, Vladimir, você recebeu aqui de custeio, se eu não estiver enganada aqui com a planilha, R$ 8.370 de custeio para fazer essa instalação. Quantas salas você tem? Eu tenho 13. 13. Se a gente fizer um valor de R$ 800, o ponto, teoricamente, vai dar tranquilo. Não, R$800 por ponto, não, R$800 para 13 salas não dá, mas a gente vai fazer um acerto. Vamos dizer assim, esse 800 a gente já está chutando alto, tá, gente? É um valor vamos supor que vai dar uma média de R$600. Se mais que 600 não tem jeito. 500, outra coisa, essa pergunta é direcionada para o Rogério. Rogério, vai, Rogério. Eu sei, você sabe, não é crítica nem nada, mas que a internet do Paraná Digital não vai sustentar isso aí. Você sabe que não sustenta. Se você colocar 13 salas ligadas ou 12 salas ligadas no Paraná Digital, ela não vai aguentar transmitir as aulas em sala de aula, porque ela não aguenta mesmo, ela cai, ela é um problema, os megas dela são muito poucos. Isso não vai dar sustentação nenhuma. Nós vamos gastar dinheiro e não vai dar, você sabe disso. Olha, E por que não libera, por exemplo, uma outra linha de internet, uma coisa mais forte, 150, 200? Porque eu tenho 2 linhas de internet na escola de 150 megas, senão não consigo trabalhar na escola. A internet que mas particular. A internet que nós temos hoje, ela será ampliada, não vai ficar só com os 10 megas. Tá? Ela mas se for ampliada para 50, também não vai dar, Rogério, entendeu? Porque não tem, ela não aguenta. Aí é uma questão, conforme a necessidade, se for ampliado, não dá. Garantiu para nós que a Celepar vai liberar o tanto que for necessário. Então, por enquanto, nós estamos preparando a parte lógica, e aí esse tipo de discussão é o que a gente só vai poder ter depois que já estiver pronto. Se a Celepar não conseguir entregar, a gente vai ter que cobrar eles. Mas a princípio, tá? Então, a princípio, a gente tem que deixar esse ponto, essa derivação até da RAC, do Paraná Digital, até outra. Se alguma escola tiver com uma outra internet e quiser colocar nessa outra internet, uma outra fibra que acha que aguente mais, é interessante que seja pedido para deslocar ela até a RAC do Paraná Digital, porque como os pontos vão derivar dali, nós conseguimos eventualmente até lançar parte da internet para uma internet e a outra parte para outra internet, tá? Então é sempre interessante centralizar essas instalações, contratar lá uma outra internet. Isso a gente já vem conversando já falou várias vezes o pessoal. Vai contratar uma outra internet, é interessante deixar ela também alocada ali na RAC do Paraná Digital. Por quê? Dali que a gente vai fazer todas as derivações, tá? Então, sempre lembrando, vai precisar disso daí, que sejam derivadas da RAC do Paraná Digital. Porque se a escola fizer uma outra derivação, uma derivação particular, basta uma simples mudança de diretor, e isso a gente já aconteceu várias vezes, para que daqui 2, 3 anos entre um novo diretor e ele cancele toda essa forma de trabalho, e aí a gente vai olhar, mas por que eu não tenho isso? Aí a gente vai ter que puxar pela memória, nem sempre a gente lembra o que aconteceu. Tá? Então, a gente está mantendo o padrão que a CED pede. O que a CED está exigindo nós vamos entregar. Agora, se a internet começar a não dar certo, aí é a hora da gente cobrar da CED.
Tá? Então, beleza, então, Rogério. Nós vamos tentar entregar aquilo que nos está sendo exigido. Antes de passar para a Valéria, novamente vou retomar a questão dos netbooks. Gente, nós tentamos remanejar o mínimo possível de netbooks de cada escola para atender as demais. Se algum diretor depois quiser passar para mim que ele não quer netbook nenhum, ok, mas aqueles que a gente pediu, por favor, ceda para nós, é a nível de empréstimo, é temporário, tá? Porque senão nós não vamos ter, se toda a escola tiver que comprar 3, 4, 5 notebook, a gente não vai dar o dinheiro, não vai dar para nada. Então a gente precisa realmente fazer uma força-tarefa aqui para que todo mundo tenha condições de iniciar o ano trabalhando da melhor forma possível, tá? É óbvio que a CED está se preparando para atender as escolas de todas as formas possíveis que possam ocorrer no dia 18. A gente sabe, não é mentira para ninguém aqui, que a forma como vai começar as aulas no dia 18 vai depender de um decreto político. Então nós temos que estar preparados para qualquer coisa que às vésperas do dia 18 aconteça. Então é esse que é o nosso serviço. É deixar tudo pronto, se vai voltar, não vai voltar, aí é uma questão mais política do que de discutir com a gente. Como vai voltar, não adianta a gente sair brigando aqui, nós estamos tentando atender a uma determinação que a SED nos passou nesse momento. Certo? Bom, só complementar. Rogério, tem uma pergunta aqui. Pode falar. Viu, é o seguinte, a minha dúvida é assim, nós temos 61 escolas aí no núcleo, e de amanhã até o último dia, vão dar 24 dias. A empresa vai ter que atender 3 escolas por dia, se ela conseguir fazer instalação a partir de amanhã. Gente, não tem condição de as empresas conseguir fazer a instalação de 3 escolas por dia a partir de amanhã. Se a gente conseguir essas empresas a partir de amanhã, vai ser muito difícil até o dia 18, a empresa ela vai priorizar as escolas que são maiores. A gente sabe que acontece isso. Mas, a gente fica lá no final da lista para poder estar fazendo algum trabalho, às vezes até quando o núcleo vem aqui, a gente sabe que é demorado e é agendado. Então a minha dúvida é a seguinte, a gente vai conseguir dar conta de fazer isso aí em 24 dias? Tem que dar. Tem que dar. Se não der, serão casos pontuais que a gente vai tratar individualmente depois. Então, isso aí tem que ser a exceção. E outra, até conversando com as empresas, geralmente é um serviço que se o cara for com a equipe toda lá, em um dia ele consegue fazer. É um serviço relativamente rápido. A questão que essas empresas trabalham, primeiro vai uma equipe, ela trabalha com fragmentados em equipes. Então, de repente, vai uma equipe e o serviço que ela vai tratar na sua escola é de 2 horas apenas, que ela vai colocar a eletrocalha. Aí, no dia seguinte, vai uma outra equipe puxar cabo e depois vai uma outra equipe certificar. É mais ou menos assim que funciona. É óbvio que às vezes elas não vão no dia 1, 2 e 3, então elas vão ter que encaixar. Mas o que eu quero dizer assim, que as empresas, e eu não estou falando de uma empresa atendendo todo mundo, eu estou falando de várias, nós não queremos que uma empresa só ganhe, nós queremos que diversas empresas ganhem justamente para atender a isso. Tá? Então, de fato, se dia 18 a gente não conseguir entregar 100%, a gente tem que estar chegando pelo menos aí nos 90%. E dá para fazer, tecnicamente dá para fazer. Isso a gente está falando a nível de Paraná, então as empresas geralmente, essas empresas, muitas delas são compostas por uma pessoa só, que é o engenheiro, aí essa pessoa, ele acaba terceirizando esse projeto, contratando os peões ali, então não são empresas que já são grandes, que já nasceram grandes, tá? Então essas empresas, elas são bem elásticas, hoje, amanhã tem 100 pessoas trabalhando com ela e daqui a pouco só tem o dono da empresa, que é quem vai assinar. Então a gente conhece essa realidade das empresas. Bom, pessoal, boa tarde, Rogério. Só um pouquinho, pessoal. Só para a gente tentar finalizar aqui, então, a gente sabe que muitas dúvidas vão surgir, tá? A questão da data realmente é muito apertado, mas, enfim, nós temos que cumprir os prazos. Empresas são poucas, nós vamos ter que correr atrás, sim, tá? Dessa documentação toda, tá? E vamos ter que dar encaminhamento para tudo isso. A questão é, dia 18, gente, se as aulas vão acontecer, né, devido a essa pandemia, né, se a Secretaria da Saúde realmente vai liberar, que a gente acha que vai liberar, nós vamos ter que estar com os pontos, independente de qualquer coisa. Concordo com
lá do Francisco Antônio, o Rafael, que são apenas 20 e poucos dias. Eu concordo com tudo isso, mas infelizmente vocês sabem como é que funcionam as coisas, né? As demandas vêm acontecendo, vocês estariam de férias, né, teoricamente, né? Porém, né, vocês já estão trabalhando há vários dias aí, a gente sabe muito bem, e vamos continuar trabalhando, né? Essa é a nossa missão. Infelizmente, nós temos que dar conta dessa situação, tá? Quanto à parte técnica, né, essa parte de dúvidas de infraestrutura, é o Rogério que está à frente aí, porque ele está no núcleo, o Edinho está ainda em casa, né? Ele está com alguns problemas de saúde, tá? Com a esposa dele também. E a parte financeira é com a gente. Lembrando que nós vamos seguir todos os documentos que vão ser enviados agora já no final da tarde, com essa memória da reunião aqui para vocês. A partir do momento que você falar não vai dar o recurso, tá? Eu não vou conseguir, mas você tem que ter o quê? De repente um orçamento, não é verdade? Já ter um estudo de causa, né? Aqui. Aí você vai passar para a gente tentar outros meios. Porém, o estudo que eles fizeram é que teoricamente vai dar. Nós temos algumas possibilidades de rechear o recurso, tá? Com o PDD normal também e até mesmo com o fundo rotativo, de repente, dependendo da situação. Porém, nesse momento a gente não vai abrir esses recursos, é só o PDD emergencial qualidade, tá? Terminando de conseguir esses orçamentos, vocês vão ter que enviar lá no e-mail do financeiro, os orçamentos, a CND, e se realmente ele tem esse CREA, tá? Para que o comitê faça rapidinho e tudo bem, tá? A gente sabe das dificuldades, mas nós estamos aqui para ajudar vocês. A gente sabe que muita coisa a gente pode ajudar, outras coisas a gente não consegue ajudar. E a questão de datas, gente, isso é um efeito cascata. A gente está passando aquilo que foi determinado para a gente também, tá? Então, por isso que a reunião aconteceu na sexta e hoje, né, Rogério, nós já estamos fazendo a reunião com vocês. Eu sei que vocês saíram de uma reunião de manhã já, né, com a Sueli, né, muitos já tiveram essa reunião, outros já vão começar o curso amanhã, né, os da cívico-militar e tudo mais, já vão estar em curso, né, então a gente correu para fazer essa reunião hoje. Eu vou dar conta de fazer tudo isso, mas vocês têm o seu vice, seu secretário, alguma pessoa de confiança. Eu sei que não tem, o Nilson está chacoalhando a cabeça ali que ele não tem, né? E a gente sabe que muitos não tem nada, não tem ninguém, é ele por ele mesmo. Eu sei disso, gente. A gente aqui também no núcleo, às vezes a gente tem que correr contra a gente mesmo, tá? Mas a gente vai ter que dar conta, tá? Eu acredito que as empresas vão aparecer, o Rogério já está, né, providenciando uma ou duas e a gente está tentando fazer o contato, tá? Valéria. Pois não. Desculpa incomodar novamente. Pode falar. Agora a gente vai abrir. Oi. De repente, eu posso colaborar, principalmente com os meus amigos de Arapongas. Acabei de falar com o Fernando, até conversando com a Renata, aí também, acho que é o mesmo. Ele virá aqui no colégio agora, às 3h30, para tomar um café. Coincidiu que ele estava na estrada. Então, ele virá aqui no Racanelo. Se algum colega diretor tem interesse, ou ligar, ou de repente passar por aqui, falo principalmente aos amigos aí de Arapongas, mas a todos, em aberto, tá? Joia, ótimo. Estará aqui às 3h30 para conversar, tá certo? Beleza, isso mesmo. Esse efeito formiguinha aí que vai fazer a coisa acontecer, gente, porque a gente sozinho, né, mandorinha não faz verão, né? Beleza, obrigada, viu? Mais alguma dúvida, gente? Eu só preciso tirar uma dúvida. Pois não. Foi pensado alguma coisa para as APEDs que funcionam na escola municipal? Não, não foi falado nada, até agora não. Só as salas mesmo, normais, né, dentro do regular mesmo, tá? A APEDs não foi falado nada. Mais alguma coisa, gente? Valéria. Oi. Eu acho que talvez o Rogério vai me responder, é o Dagoberto. Nosso colégio ele já tem praticamente todos os conduítes que chegam até todas as salas. Quero saber se pode ser usado esse conduíte. A partir dele, colocar novos conduítes. Bom, não tem, eu acho que um ponto para cada sala, né? Não chega em cada sala esses pontos. Não tem, mas daí a gente faria um ponto para cada sala. E aquele, o conduíte terminal ali, ele passa por todas as salas. Ah, sim, reaproveitar a infraestrutura que já tem aí, né?
Eu posso usar esse como mestre? Pode passar por ele, passar os cabos novos, utilizar. As escolas, por exemplo, que já têm a infraestrutura do Paraná Digital, muitas vezes ela cobre uma boa área do colégio. Então pode sim ser usado essas eletrocalhas para o cara colocar mais um cabo de rede ali. Pode ser aproveitado assim, tá? Então a escola já tem, de fato, aí vários, já passa, ele só vai ter que, nos pontos onde vai ter que sair, vai ter que colocar ali uma derivaçãozinha e passar para o ponto da sala de aula. Algumas escolas, quando fizemos o Conectados o ano passado, por questões de segurança, acabaram não colocando os pontos no corredor, colocaram dentro das salas. Então a gente já desconsidera esses pontos. Para essas salas a gente não vai precisar fazer. Me vem na cabeça agora o José de Anchieta de Borrasópolis. Os pontos, por questões de segurança, a gente acabou colocando dentro da sala. Então, quando se a diretora estiver aí nos ouvindo agora, quando ela for pensar em fazer os pontos, ela já vai verificar que essas salas onde a gente já colocou o roteador Wi-Fi, ela vai poder aproveitar ele. Não precisa colocar um ponto extra ali, porque o ponto já está no alto. Eu não lembro exatamente se isso ocorreu mais em alguma escola, mas caso tenha ocorrido, esses pontos vão ser aproveitados. Rogério. Oi. Oi, é a Daniele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre o Paraná Digital, você sabe me dizer se o Tadashi tem esse Paraná Digital? Porque a secretária, ninguém soube me dizer lá no colégio. Eles têm. O que aconteceu? Eu não consegui ligar para todo mundo ainda, dos quais a gente vai retirar os tablets, os netbooks, não é tablet, né? Desculpa, é netbook, e vamos transferir para outros colégios. Então a gente não conseguiu ligar ainda para todo mundo qual a gente vai retirar, e também não conseguimos passar para todo mundo que vai receber os netbooks. Então por isso que às vezes a pessoa fica meio sem saber o que responder para vocês, tá? Mas eles têm sim, que é a fibra ótica da Copel, que é onde já tinha o Paraná Digital, a menos os casos que tenha sido removido, mas eu acredito que lá não foi retirado, não. Mas eles têm sim, qualquer dúvida pede para eles entrar em contato com a gente aqui, que a gente explica certinho. Eu pretendo ainda essa tarde, no máximo amanhã, terminar de ligar para as escolas, mas está sendo bastante reunião nesses últimos dias, a gente quase não está tendo tempo para se dedicar para isso, tá? Mas é bom que já está todos aqui. Aqueles que têm netbook, a gente está pedindo... eu estou tentando tirar o mínimo possível de cada escola, tá? Porque a gente tem mais escolas que não tem do que as escolas que tem. Então, tem escola que vai precisar, por exemplo, de 18 netbooks, então a gente tentou tirar um pouquinho de cada, tá? Para tentar transferir. Gente, é emergencial mesmo, então isso que a gente vai tentar fazer. E assim, por exemplo, Arapongas, onde as escolas são perto, eu vou pedir para que os diretores se conversem e eles mesmos vão na escola buscar os equipamentos. Nas escolas que estão longe, por exemplo, lá em Marilândia, que vai mandar aqui para Apucarana, nós mesmos vamos na escola e vamos retirar. Então vocês não precisam fazer isso. Eu só vou precisar que me mandem o mais rápido possível o número de série desses netbooks. Porque o número de série não, desculpa, o número de patrimônio desses netbooks que eu tenho que passar para Curitiba, esses netbooks. Aquelas escolas que vão receber, só aguarde o contato que a gente vai falar. Se alguém já quiser falar, não quero receber nenhum, eu já tenho netbook em todas as salas, estou torcendo para muita gente fazer isso, fala pra gente, que daí a gente nem perde tempo com isso, já pula para a próxima. E Rogério, Oi. Boa tarde, tudo bem? Joia. Professor Nilson, Colégio Marquês. Será um netbook por sala de aula, é isso? Um netbook por sala de aula. Tá, e esse ponto que vai ser colocado no centro da sala, o ponto de Wi-Fi, ele precisa de um ponto de energia ou só o ponto de internet? Não vai acompanhar ponto de energia? Só o ponto de internet. Só o ponto de internet. Porque é o seguinte, a empresa contratada ela vai ter que fornecer um switch PoE. O que significa isso? Que emite a energia, exatamente, né? Ele emite energia. Isso vai economizar para nós tanto em mão de obra quanto em gastos, bastante. Porque esse switch, para quem não entendeu nada do que eu falei, é um equipamento que ele vai mandar o sinal de internet e também um sinal elétrico que vai manter ele ligado, tá? Só que é óbvio, deixando bem claro, apesar da gente estar falando de pontos de Wi-Fi, essas escolas não vão receber o Wi-Fi agora. Esse ponto só está preparado para o Wi-Fi. A gente vai precisar de um cabo, que também vai ser solicitado para a empresa,
que alcance desse ponto e vá até a mesa do professor para o professor fazer a ligação, tá? Então... Mas na realidade é um cabo só então, Rogério, um cabo mais comprido que quando for colocar a internet sem fio vai ser cortado, é isso? Não, é um cabo solto, né? Ou ele vai ter que... Então, mas é um cabo só, ele não vai vir com 2 cabos, né? Não, é um cabo só até ali. É que assim, o que você vai contratar? A empresa vai pegar lá, vai fazer um ponto, uma fêmea ali daquele RJ45, da tomada de internet, e vai fazer no alto, tá? Aquele ponto ficou lá. O que a gente vai também pedir para a empresa? Que faça um cabo, isso vai variar, um cabo que é aquele que a gente faz normalmente para ligar uma impressora, um computador, que dê o tamanho de conectar, aí vai variar de sala para sala, de conectar lá nesse ponto e levar até a mesa do professor, que é onde vai ficar conectado esse netbook, o Robotron. A ideia do Estado é que assim, hoje está sendo licitado, o netbook, né? Hoje ainda está sendo licitado o Wi-Fi. Então a expectativa é que aí, nem que se demore um pouco, mas quando chegar esses Wi-Fi, o ponto já está pronto. É só a gente chegar lá e instalar. Por mais que não exista mais pandemia, é uma questão que vai ficar para a escola, né? Se ninguém desmanchar, ele vai ficar lá para a escola. Então, é um ponto de Wi-Fi, mas não vai ter Wi-Fi. A gente já está tentando antecipar, assim, acabou a pandemia e voltamos à vida normal, aí a SEAD vai lá e contrata netbook para todas as escolas ou por percentual, mas aí a infraestrutura já está feita. Tá, e nesse orçamento que foi passado aí, uma média por ponto, por sala de aula, que nem foi citado nas escolas grandes, que nem nossa lá, eu estava fazendo as contas, vai de 2 a 3 quilômetros de cabo, né, para poder colocar nas salas de aula lá, né? E nesse orçamento, por exemplo, ao se emitir a nota fiscal de serviço, ele já vai estar incluindo esses cabos como se fosse serviço, né? Ele vai estar faturando junto como serviço, já inclui esses cabos, tudo. Ele entrega ponto como serviço. O material, né, Nilson, como é PDDE, não é verdade? Ele entra, se você olhar na nota fiscal lá, que é o modelinho lá do roteiro, tem lá na nota fiscal, tá? Tem lá a questão de material e mão de obra, tá? Então está especificado na nota fiscal também. Então vai poder, né, a empresa atender tanto no serviço quanto no material, tá? Tá, então aí esse material, esse cabeamento vai para o capital? Ou não? Vai para o custeio também? Custeio, cabeamento. Custeio também. Custeio também. Tá? Cabeamento e custeio. Tá. Pessoal, a gente sabe que algumas dúvidas ainda vão surgir, mas já estão pedindo aqui para eu terminar a reunião, porque quem tem aqui, deixa eu ver aqui que a professora Fifi pediu aqui, tá? Ó, quem tem programa Mais Aprendizagem, tá? Mais Aprendizagem, avisa para mim os diretores, por favor, que eles vão receber um convite para participar ainda hoje de uma reunião sobre o Mais Aprendizagem, tá bom? Quem tem Mais Aprendizagem vai receber aí mais um linkzinho, tá? Da professora Fifi, ela pediu para avisar. Pessoal, a gente se coloca à disposição, eu, Rogério, toda a equipe, né, do comitê, Edinho que está de férias, Roberto, né, da Edificações, Adilson da equipe de ensino, e vamos trabalhar. A gente sabe que o trabalho é árduo, né, não é só isso que vocês têm para fazer, tá? E vamos tentar dar conta do recado. Infelizmente, até dia 18 a gente vai ter que estar com isso aí, felizmente ou infelizmente, pronto, tá? Professor Hélio, você falou que queria falar com o Rogério depois, dá para ligar depois? Se quiser, eu fico aqui mais um pouco. Você fica aí? Tá? Então tá, gente, agradeço desde já. Também, Oi? Eu precisava falar com o Rogério também. Tá. Eu vou ficar mais assim que acabar. Isso. A gente Eu agradeço. O Rogério fica com mais algumas pessoas aí, se quiserem tirar mais algumas dúvidas. Mas eu acredito que as dúvidas vão surgindo de acordo com que vocês vão realmente ler os documentos, que vocês vão conversar com a empresa, né? E, enfim, nós vamos tentar solucionar e atender a todos, tá bom? Desde já agradeço, um abraço a todos, né? E bom início de ano, ok? Vamos lá, gente. Só o Rogério, isso. Eu vou levar. Tá. Bom, gente, se alguém quiser tirar alguma dúvida... Oi. Professor Tita, do Colégio Nadir. Oi. No caso, eu já tenho aquela suíte que foi instalada lá o ano passado. Sim. E tem os pontos no corredor. Você lembra até que vocês foram lá, né? Sim. No meu caso,
dá para aproveitar aquelas puxando dela para a sala, ou eu vou ter que puxar da suíte para a sala novamente? Vamos puxar cabo novo, porque senão não vai dar certificação. Tem que ser cabo novo, porque senão o pessoal não consegue certificar. Tá, então faço tudo de novo, da suíte para toda a sala. Tudo novo, nós vamos ter ali, vamos incrementar a infraestrutura do colégio. Certo? Ok, então. Deixa eu ver Beleza, aqui. obrigado. Rogério. Oi. Castelo Branco, Borrasópolis, professor Lisandra. O meu caso é o mesmo caso do Laudemir, que acabou de falar, né? Nós fizemos ano passado, não sei se você recorda, conectados. Isso. Também vai ser tudo novo, saindo do hack. Exatamente. Várias escolas aconteceu isso. Bom, na verdade não foi nem, acho que 2019 já estava encerrando, a obra foi feita em 2018, né? Então, a minha foi o ano passado. Então foi provavelmente no comecinho do ano, então a gente não fazia ideia das coisas que iam acontecer. De fato, naquele momento, a orientação que a gente tinha era 1 para cada 3 salas. Ninguém poderia imaginar tudo isso que ocorreu, né? Então, hoje, nós estamos... A SEED mudou. O pessoal da SEED sabe tudo isso. As escolas que aconteceram de instalar dentro da sala de aula foram pouquíssimas, e foram por questões... na época, a gente nem gostou muito da ideia, porque daí prejudica as outras salas, já que a gente está falando aí de várias paredes, muitas vezes, mas foi por questões de que a gente chegou na escola, a diretora falou, olha, se eu colocar para fora, eu fiquei sem amanhã. Falei, bom, então a única alternativa nossa é colocar dentro da sala. De certa forma, nesses lugares acabou ficando melhor, porque hoje esses pontos vão poder ser utilizados para isso, tá? Mas foi por mero acaso. A ordem que nós tínhamos era, de fato, colocar no corredor para que atendesse 1 para cada 3 salas. Hoje, tudo aquilo mudou. O que a gente vai aproveitar? Essas escolas, elas já receberam o que a gente chama lá do suíte POE. Então, o que acontece? Em geral, o suíte POE ele tem 24 portas, a gente usa da 21 para frente, a escola tem 20 portas para utilizar. Se acontecer de ter que fazer ali mais 20 pontos, ou já tiver outros pontos, se encher o suíte Edge Core e precisar de mais, aí vai ter que solicitar que a empresa forneça mais um suíte POE. Tá? Então, novamente, eu vou falar, por que eu sempre estou batendo na tecla do POE? É para a gente não ter que fazer infraestrutura elétrica. A tecnologia POE, ela permite que eu mande energia elétrica pelo cabo de rede. Tá? Então, por isso que é interessante bater, que você vai ver lá o suíte normal R$1.000, o suíte POE R$1.800. Poxa, por que eu não posso? Porque aí eu vou ter todo um gasto de fazer essa parte elétrica, toda uma mão de obra, e a gente sabe que sobe muito o preço. Então, a ideia do POE é isso. Isso porque a gente já está prevendo que virão APs, né, os roteadores, futuramente, que serão ligados no cabeamento. Mas, a propósito, a princípio, né, esse ponto, apesar de estar sendo em cima, ele vai ser ligado por cabo. Pediram aqui para eu explicar sobre o ponto até a mesa. Bom, eu vou tentar especificar bem. Sabe aquele ponto que a gente colocou lá embaixo na secretaria para você espetar o seu computador? Tem um ponto ali atrás da mesa, muitas vezes, que você abaixa ali debaixo da mesa e vai conectar o cabo naquela tomada, e esse cabo você vai ligar no seu computador para funcionar. Bom, basicamente, esse ponto que está ali na parede, a gente vai pediu, né? A exigência é que seja colocado no meio da sala. Um pouco para lá, um pouco para cá, não tem importância para nós. Às vezes tem uma viga ali que é difícil de furar, ou qualquer outro motivo, a importância não tem nenhuma. Ele precisa estar em cima, porque a gente está pensando nisso para colocar o Wi-Fi futuramente. Bom, uma vez que esse ponto está ali em cima, tá? Uma vez que esse ponto está lá em cima e o professor precisa usar ele aqui embaixo na mesa, naturalmente que ele vai precisar ligar esse ponto. Esse ponto que existe lá em cima, ele vai precisar ligar no computador dele. Vai ser um cabo de 2, de 3, de 4 metros, aí depende muito do tamanho da sala e, obviamente, de repente ficou um pouco para trás, um pouco mais para frente o cabo. Então, vocês já vão ter que falar para a empresa que vai ter que deixar um cabo que saia lá de cima,
que eu espete ele lá em cima e ele vai alcançar até a mesa do professor, para o professor poder usar a internet cabeada. Por quê? Por mais que a gente coloque o roteador Wi-Fi, no Wi-Fi, de fato, a internet não vai funcionar. Ela vai ficar caindo, ela fica instável. É muito difícil você conseguir manter um sistema estável via internet. Agora, através de cabo certificado, é mais fácil. Tá? Então, ele vai ter que dar essa certificação da RAC até esse ponto novo que foi criado. E aí tem toda uma determinação que está no manual, dizendo como que ele vai precisar identificar esse ponto, como que ele vai precisar certificar e tudo isso, que a Valéria eu acho que já disparou para vocês, mas qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. São várias normas técnicas ali, porque nesse documento está dizendo qual é o tamanho da bitola do cabo, quais são as normas técnicas que a empresa tem que seguir. É uma questão que muitos de vocês talvez não vão entender, muita coisa ali nem eu entendo, a gente estuda para fazer o laudo depois, mas a empresa vai ter que seguir. Isso daqui é uma coisa que às vezes a gente discute ali com o Roberto para ele explicar para nós o que é. Então, cada material que a empresa tem que utilizar está descrito no manual que foi para vocês. Esse manual vocês podem passar para a empresa. Inclusive, se as empresas entrarem em contato com a gente, nós estamos passando esse manual para as empresas. Eu mando, inclusive, o modelo do laudo que nós fazemos para que a escola, para que a empresa saiba o que nós exigimos, porque nós queremos chegar na obra para dar o laudo e aprovar. Então, a empresa ela pode fazer ali a vistoria dela, a mesma vistoria que nós iremos fazer, e saber se tudo que ela tudo que é exigido dela, ela atendeu ou não. Então, nós não estamos escondendo nada de ninguém, tá? Então, nesses modelos, está indo tudo para todo mundo. E, novamente... Esse manual vai mandar para a gente, Rogério? Eu acho que a Valéria já mandou, vou conversar com ela. Se ela não mandou ainda, eu vou encaminhar. Tá? Rogério, é muito importante que a gente saiba dessa pergunta aí, se vai ser necessário instalar na sala de recurso multifuncional antes de fazer. Olha, a orientação que nós recebemos é na sala de ensino regular. Tá? Aí, se você quiser pedir para a empresa orçar também, dá para pedir para orçar. Mas hoje, a atenção nossa é no ensino regular. Agora, se você achar, não, deixa eu pedir para eles orçarem aqui esse ponto extra. Se de repente o valor ficar exorbitante, você não manda fazer. Aí também você tem essa autonomia de pedir um ponto a mais ou não. Então, o mínimo que a gente pede é 1 por sala de aula do ensino regular. Tá? Agora você fala, não, eu acho que dá, com essa verba que eu tenho aqui, dá para fazer 1 ou 2 pontos extra. Você pode pedir para a empresa orçar também. Se vê que extrapolou, pede para tirar esses pontos. Tá? Ô, Rogério. Ok, obrigado. Oi. Eu tenho uma dúvida. No Colégio Valfredo, nós já antecipamos o ano passado e colocamos um sistema de cabeamento que sai... internet privada, né? Daquilo do Educação Conectada. E já está descendo na mesinha ali do professor um cabo em cada sala de aula. Só que o sistema não é PoE, é um sistema que a gente tem um rack no meio do pátio que serve até cada uma das salas. Certo. Mas eu estou vendo ali que esse projeto está cheio de normas técnicas, né? E o nosso lá não foi feito baseado nesse manual, né? Então vai ter algumas coisas que vão estar conflitantes. E a gente talvez tenha que adequar alguma coisa. A pergunta é, a gente vai poder aproveitar essa infraestrutura que a gente já tem, ou a gente tem que começar do zero e ignorar isso que a gente fez? Qual colégio que é? Valfredo. Ah, do Valfredo. Olha, vamos dizer assim, se você cancelar essa internet que está contratada hoje, como que fica a situação da escola? Porque a internet, assim, não é só para o aluno, é para o professor. Tem o Wi-Fi no colégio todo, né? Uhum. Olha, o que a gente pede, assim, essa determinação que veio da CED, porque a CED já parte do princípio que toda escola que tem fibra ótica possui uma RAC e já possui um sistema pré-instalado, tá? A gente pede para que faça mesmo assim, porque não que a gente não vá aproveitar nada desse ponto de internet que você já tenha, mas amanhã ou depois você pode não ter mais essa verba da qual você está tirando para pagar essa internet, e aí a escola vem cobrar de nós por que ela não tem mais a internet, por que ela não tem aquela infraestrutura, e talvez a gente nem vá lembrar do porquê. Mas a pergunta, Rogério, assim, nem é a parte da internet, porque essa daí eu sei que é temporária mesmo, mas é da infraestrutura, né, que eu tenho cabo já, que sai
Não, vai ter que fazer. Oi. Isso, vai ter que fazer nova porque esse cabo não foi certificado, né? A empresa ela não tem a obrigação de certificar esse cabo. Nós precisamos que os cabos sejam certificados. O que é essa certificação? Para quem não faz ideia disso, é um equipamento que ele vai colocar nas duas pontas do cabo de rede e vai verificar se a frequência de sinal, a frequência que passa do cabo de uma ponta a outra, está dentro das determinações, para garantir que o sinal que saia da secretaria chegue com uma determinada qualidade ao ponto da sala de aula. Tá? Isso tudo é para garantir uma qualidade do sinal que chega. Então, por isso que a CED exige que seja certificado. É essa certificação que encarece muito a obra, mas ela faz toda a diferença, porque isso vai exigir que a empresa coloque um cabo de qualidade, conectores de qualidades, porque se a gente puxar cabos, ainda mais quando o cabo começa a ficar muito longo, começa a passar perto de reator de lâmpada elétrica, ele começa a perder qualidade de sinal. E se isso estiver acontecendo, a empresa não certifica aquele cabo, ela vai ter que estudar uma outra rota, uma outra tecnologia para apresentar ali, uma outra marca de cabo muitas vezes. Então as empresas, quando elas sabem que a obra vai ser certificada, elas já vão usar um outro cabo, um outro tipo de conector, porque senão elas sabem que não dá a certificação. E só uma sugestão que eu tinha colocado, não sei se você chegou a ver ali nos comentários. Oi. Se você puder criar uma planilha com os contatos das empresas que você já tiver ou que forem chegando, né? De repente o pessoal acaba passando, para a gente seria interessante, isso, olha, eu acho. O que eu estava combinando com a Valéria tem um grupo com todos os diretores, eu também vou fazer parte desse grupo, não sei se ela já me incluiu. Então a gente vai jogar todos os contatos ali, para o pessoal ver. Hoje nós temos, me passar agora do Fernando, que o diretor passou agora há pouco. Então eu tenho 2 contatos. Um, na verdade, eu não sei se ele veio conversar comigo, eu pedi para passar um e-mail para mim com os dados dele para eu encaminhar para vocês. Então daí a gente vai jogar nesse grupo do WhatsApp todos esses dados que chegarem para nós. Tá? E nada impede que vocês também, se descobrir alguma, que coloquem lá. Então nós vamos divulgar todas as empresas que a informação chegar até nós. Ou pela empresa vir conversar com a gente, ou vocês se repassando para a gente, nós vamos passar para todas as empresas. Se a empresa vier aqui conversar, a gente explica tudo isso para eles também, de como a gente quer a obra. Então nós estamos à disposição. Oi? Agora sou eu, né? Agora eu estou louco para falar aqui. E para ver, acho que a minha situação, a do Jorge e a do Cerávulo vai ser a mesma. Então você conhece aqui, né? Sim. Eu coloquei a internet da Persis aqui embaixo, dentro da secretaria, e pelo que você me falou, dá para conectar na fibra ótica do estado, que é aquele aparelho que fica na mesa do Carlos ali. E você vê como é que é. Para sair daqui, para chegar lá no último pavilhão, dá mais ou menos uns 100, 150 metros de distância. E lá em cima estão as 18 salas. Sim. Então está tudo estruturado aqui. Eu tenho um suíte na biblioteca, tem um num pavilhão e o outro no outro, e de cada suíte passa os cabeamentos que vai direto nos roteadores que tem em cada sala de aula, em cada ponto. Sim. Será que isso vai dar para aproveitar, por exemplo, eu fazer uma conexão aqui embaixo, que é próximo, que é coisa de 10, 15 metros aqui, pedir para a Persis conectar a internet dela na internet da fibra ótica, e usar esses próprios suítes que estão lá em cima e colocar esses pontos? Olha, não é exatamente conectar a Persis na fibra ótica, porque por que eu falo colocar na rede? Por exemplo, chega lá o modemzinho da Copel e o modem da Persis, né, de qualquer outra empresa. Cada um desses, porque na verdade você só conseguiria ligar um computador em cada. Cada um desses vai ter um switch próprio, tá? Então eu vou ter 2 switches, o da Copel e o da Persis, certo? E, geralmente esses switches são de 24 portas, ou seja, eu consigo ligar 24 equipamentos nele, tá? Então, uma vez que todos os pontos estejam partindo dessa rack, ele vai chegar num equipamento que a gente chama de patch panel. Então, por exemplo, vai para a sua sala ali o cabo número 5. O cabo número 5 está indo para a sala do diretor. Se amanhã você quer pegar o sinal da Persis, eu vou pegar um cabo de
15 centímetros, ligar do switch à porta 5. Você vai estar, do switch da Copel, você vai estar recebendo o sinal da Copel. Se depois você decide ser da Persys, eu pego esse cabo e coloco no switch da Persys. Isso daí fica muito fácil para a gente fazer. E aí eu consigo, se tiver todo mundo na mesma rack, cada um e 2 switches diferenciados, eu consigo fazer essas pontes onde eu posso alternar de forma muito rápida para fazer. Agora já é diferente se esse ponto inicial da internet da Persys estiver muito longe. E também tem uma outra questão. O sinal que chega lá chega através do Wi-Fi. Nós precisamos que o cabo que chegue lá via cabo, porque o cabo, para fazer transmissões igual essa daqui, ele mantém a conexão mais estável. É muito comum para navegar na... Eu já tenho o cabo mandado daqui, tem um cabo que sai daqui, ó, ele está parafusado nesse teto, no teto da biblioteca ali, e lá no teto do primeiro pavilhão de sala e do segundo, é tudo mandado direto. Porque esse dinheiro aí, meu filho, daqui lá, naquela época eu gastei 40 mil para fazer isso aqui, isso aí não dá nem para o começo. Certo. É que aí nós estamos falando de 2 demandas de internet bastante diferentes. Quando a gente está falando em fazer lá o RCO, ocupa pouca internet, a banda que ocupa é muito pequena. O professor vai conseguir fazer do celular com tranquilidade. Então, o roteador Wi-Fi, por mais que ele oscile o sinal para 0, por alguns segundos, o professor que está fazendo ali, ele sequer vai reparar. Se esse sinal ele tem uma tendência muito forte de ficar oscilando a 0 em vários momentos, o professor raramente vai perceber isso. Agora, quando a gente está falando de um sinal de vídeo, de um sinal de voz, essas oscilações ele fica te derrubando da sala. Então talvez não seja interessante. A banda que vai utilizar lá em cima é muito grande. Então talvez seja interessante a gente talvez até ir aí no colégio para discutir melhor essa situação, que é uma questão pontual. É por isso que eu estou te perguntando, porque aí teria que entrar com o cabo da fibra ótica lá em cima, no primeiro pavilhão, lá perto do portão de entrada, porque daí facilitaria para fazer o trabalho. Porque ela entra aqui no portão da secretaria, filho, para levar isso lá em cima, vai uns 50, 60 mil reais. Hoje ela trabalha com Wi-Fi. Esse é o caso que a gente vai ter que ver pontual, até ver com Curitiba, se a gente consegue fazer uma realocação da fibra ótica da Copel para conseguir baratear esses custos aí. De repente até puxar uma segunda fibra ótica aí para a escola. Esse é um caso polivalente, é um caso que a gente vai ter que ver pontual mesmo. Porque amanhã, então, você tem que vir aqui, filho, para a gente conversar. Isso. Eu já vou repassar para Curitiba, ver se eu consigo conversar com o pessoal hoje, para a gente ver exatamente essa sua situação. Porque daí a secretaria fica sem a fibra ótica, porque a gente acho que não está nem usando mais a fibra ótica do Estado. Sim, não depois eu vou ter que ir no colégio para a gente verificar esse caso específico. Infelizmente o Carlos não está aqui, eu não entendo muito desse negócio, porque isso aí para mim é grego. Então... eu vou ter que pedir para você vir, porque se der para fazer com o pessoal da Persys, eu vou chamar o Johnny e o Vitor, que inclusive foi o que eu passei, é o mesmo que o Fernando deve ter passado para você, porque foi eles que fizeram, eles sabem tudo como está aqui. Então, o que for possível baratear e for possível aproveitar, ou então só trocar o switch que foi colocado e depois já puxar os cabeamentos lá nas salas, também é uma coisa fácil de fazer. Uhum. Conectar aqui as duas internet, troca o switch na biblioteca, nos pavilhões, e depois solta os cabos, cabo de Wi-Fi e cabo de fibra ótica. Então... Aí eu acho que é mais... Aí eu teria que fazer com essa empresa. Isso, nós vamos ter que ir para conversar melhor, ter que até pedir orientação para Curitiba para ver o que eles nos orientam, porque de fato é difícil dizer se aí, apesar de funcionar muito bem, se hoje ela funcionaria para uma transmissão direta de cada sala. Tá? Isso aí eu vou no colégio para a gente ver. Se você marcar um horário, eu vou pedir para o Johnny vir aqui, porque o cara é entendido. Certo. Aproveitar que ele veio da Inglaterra, ele está dando sopa aqui na ferrareta agora, para ele te explicar tudo o que o bicho sabe, mas o que ele fala, depois você não lembra de nada, porque você não entende muito esse troço, né, bicho? Não, pode ficar tranquilo que a gente vai...
Ele é um cara bom. Se você marcar um horário, eu peço para ele estar aqui. Tá, eu só confirmar que eu tenho que pedir esclarecimentos para Curitiba ainda. Eu não posso te marcar com você ainda agora, mas depois eu entro em contato para a gente verificar essa situação da escola. Certo? Tá bom. Rogério. Oi. Leandro, Colégio Anésio. Oi. Rogério, eu acho que o colégio aqui é um poucos daqueles casos que nós conseguimos, você lembra na época, que nós colocamos o cabeamento em todas as salas de aula. Aqueles pontos da escola conectada, né? Nós estamos em todas as salas de aula. E então eu vou ter que trocar todos esses cabeamentos também? Não vai precisar trocar. Já tem esse ponto, aí a gente vai aproveitar essa verba e fazer o ponto do Wi-Fi também, porque esse ponto seu aí, ele já está certificado, o ponto já está ok para funcionar. Mas aí a gente já vai aproveitar que tem essa verba agora, porque a ideia do Estado é mandar para todas as escolas um Wi-Fi. Então, se isso vai ocorrer daqui 1 ano, 2 anos... Entendi. Eles já vão mandar, eu falei, não, eu vou mandar aí porque eu sei que no Anésio já existem esses pontos, porque a gente já mandou verba para isso. Então, o ponto já tem que estar lá, por mais que a gente utilize esse primeiro. Tá, então, por exemplo, se nessa leva aí de todas essas escolas, talvez não der tempo de fazer o meu agora, tem problema se a gente for fazendo depois que der uma acalmada nessa questão de todas as escolas precisar fazer? Aí é uma questão de gastar essa verba, né? Aí tem que ver com a Valéria para ver se o prazo para gastar essa verba aí, porque quando a gente entra no assunto de dinheiro, de prestação de conta, eu não falo nada, tá? Não, eu digo assim, não digo gastar no final do ano, mas, por exemplo... Gastar, eu entendi a sua situação. Foi o questionamento do Rafael, que talvez não daria tempo. Então, se o colégio aqui já está dentro dos padrões que precisa, certificado, não deu tempo de fazer essa readequação até o dia 18, mas eu lá para março, comecinho de março, começo de abril, eu faço, não tem problema. Do nosso ponto de vista, não. A escola só vai ter que providenciar o cabo de rede, muito provavelmente, porque esse equipamento ele tende a ficar aí no meio da sala, não exatamente na carteira do professor. Sim. Ele vai ficar no meio da sala, então provavelmente a escola vai ter que comprar. Então já é bom ter em mente que o metro desse cabo, a última vez que eu vi, deve estar mais caro, estava na faixa de 1,70 um metro. Então, na casa de 1,70 um metro, se a gente for pedir 10 metros para 10 salas, cada sala 10 metros, esse valor já começa a ficar bem complicado. Então, você tem que verificar isso, ter um cabo aí, de repente já aproveitar essa verba para essa caixa. Mas, de fato, a sua escola já está certificada, já está com os pontos, porque foi a forma como foi feito. Está 100% mesmo, né? Eu não lembro se era 100% ou se tinha uma ou outra que não estava. Não, está 100%. Todas as salas que eu uso, que é do município, que eu uso, tem o ponto. Só tinha a sala 1, mas eu não vou usar ela esse ano, porque diminuiu uma turma. Mas, se fosse o caso, a gente faria nessa sala 1 também. Mas eu só tenho essa questão que, aquilo que eu já tinha falado com você, teria que vir dar uma verificada, como que está, se precisar fazer alguns reparos em algumas caixinhas, aí já não tem problema. Talvez tenha que fazer a questão dos reparos. Mas aí na tua escola já está tudo em ordem, realmente. E não vai precisar fazer de imediato, não. Mas é interessante aproveitar essa obra para quando tiver... Porque eu já deixo tudo pronto, né? Tudo ligado para colocar os pontos de Wi-Fi. Tranquilo. Aí já fica fácil. Só respondendo o que a Rosimeire me passou aqui, sobre a possibilidade de ser necessário instalar uma nova rack. O Meire, vai funcionar assim. Quando a empresa chegar na escola, na verdade, quem acaba decidindo isso é a empresa que vai fazer, tá? A obra. Eu não lembro até a situação que está na sua escola, porque funciona assim. A empresa ela vai sempre partir do ponto da secretaria para o ponto maior que ela vai fazer. Qual é a sala mais distante que ela vai fazer? Então, quando ela verifica isso, ela vai fazer se ultrapassar ali os 98 metros, aí ela vai ter que escolher um ponto da escola que fique mais viável para ela,
para ela colocar uma rack. É óbvio que a direção da escola vai ter que concordar com a localização desse ponto, que geralmente tem que ter, sendo minimamente seguro. Porque quando ela reposiciona essa rack, ela pode começar a derivar dessa rackzinha nova. Ela não precisa derivar de lá. Só que a ligação entre as duas racks tem que ser via fibra ótica. Então, depende da distância. Depende da distância, depende da forma que a empresa quer trabalhar. Porque no às colégio, vezes... então, tudo que será necessário, porque o bloco ele é muito comprido, né? Mas, então, é que assim, o que a gente acaba vendo, assim, o cabo vai ter que fazer um caminho, seja passando por forro, ele vai ter que fazer algumas curvas e tudo mais. O cabo maior que tiver aí, ele não pode ultrapassar 98 metros. Então, o que a empresa faz? Às vezes o cabo, vou dar um exemplo exagerado, dá 97 metros e 30 centímetros. Só que a empresa já tem em mente que esse cabo ela não vai conseguir certificar. Então, o que ela faz? Ela reposiciona a rack, ela acaba escolhendo um local que vai reposicionar a rack, porque ao invés de ficar lançando um cabo de 100 metros, aí a sala que é um pouquinho mais próxima é um cabo de 90 metros, aí há um pouquinho cabo de 80 metros. Aí muitas vezes a empresa percebe que ela pode fazer essa interligação de duas racks e começar a mandar todos os cabos dessa. Então aquele cabo que ia ser de 90 ou de 80 metros, ele começa a ser de 20 metros apenas. Então daí acaba barateando. A empresa vai ter que equalizar. É óbvio que onde vai colocar a rack, ela não vai colocar onde ela quiser, vai ter que entrar em acordo com vocês. Por isso que é importante que a empresa vá visitar a escola, que a empresa conheça a escola, porque ela tem que saber, posso pôr nessa sala? Você vai falar não, porque aqui tem aula à noite, alguma coisa assim. Eu quero que ou vai ser nessa salinha ou vai ser naquela ali. Porque eu tenho as minhas particularidades e vai ter que combinar com você. Tá? Certo. Então não é assim, ela não tem a sua autonomia não, mas é a empresa que vai, porque de repente uma empresa trabalha com uma qualidade de cabo melhor e fala, não, o meu cabo eu certifico até lá. Então vai depender muito da necessidade da empresa também, de como ela vai fazer essa obra. Ok, obrigada. Rogério. Oi. Tem só uma dúvida aqui, eu sei que você já falou, mas eu quero que você fale novamente para ver se eu entendi. Sim. No caso do Heitor Furtado, nós fizemos conectados, lembra? Do Wi-Fi, sim, né? sim. Então, eu não vou poder, eu vou ter que fazer um novo cabeamento? Sim. Porque foi colocado, os dois pavilhões de cima foram colocados os pontos no corredor. Exato. Só as duas salas lá embaixo que nós colocamos dentro da sala. Exatamente. Então, essa a gente, quando for contar quantas salas vão ser necessárias na sua escola, a gente despreza essas duas que já estão prontas e faz para essas salas que não tá. Porque na época, quando foi colocado no corredor, era a ordem que a gente tinha. Mas hoje a gente vai precisar que os professores estejam conectados a ela via cabo. Então a gente precisa que seja colocada uma em cada sala exatamente. Então não vai poder utilizar, né, reutilizar aqueles pontos lá do corredor. Tem que colocar um novo ponto, Isso. É porque naqueles pontos já tem o roteador Wi-Fi, então ele já está sendo usado pelo Wi-Fi. Tá? Só nos pontos que estão dentro da sala que vão ser aproveitados de uma forma diferente agora. Tá? Então nós vamos fazer um ponto para cada sala no alto. Obviamente aquelas salas que a gente já colocou no projeto anterior, o ponto dentro da sala, essas a gente pode desconsiderar. Então eu não lembro quantas salas tem, mas se tiver 11 salas, a gente já despreza duas, vai precisar correr atrás de 9 pontos apenas. 10 salas. Então só essas salas, as salas que a gente já tem os pontos, a gente já desconsidera elas. Mas ele vai ter que puxar o cabo da secretaria, né? Uhum. Tá o switch, né? Isso, até lá na rack do Paraná Digital, exatamente. Tá bom. Oi, quem chamou? Rogério, a Rose do Agrícola, tudo bem? Joia. Na nossa escola são 9 salas. Certo. Só que eu não sei se você se lembra, 2 delas são lá do lado do Salão Nobre. Essas, então, sem condição? Olha, tem que ver a distância que vai dar o cabeamento para fazer ali. Tem que conversar com a empresa. Se a gente perceber que o valor fica muito alto e que não consegue fazer, porque se ali tem aula, a gente precisa que o professor esteja cabeado nessa sala.
Agora, sim, Exatamente. se a gente perceber que os valores começam a extrapolar aquilo que a gente tem, é uma questão de repente, conversar com a Valéria ali para ver se dá para conseguir mais recursos, para ver de onde tirar esses recursos. De fato, de onde tirar recurso, como pagar, isso eu não me intrometo, não sei, não entendo disso. Aí é com a Valéria mesmo, tá? E aí, se a gente vê que não dá, não tem como, essas 2 salas vão acabar ficando sem. Mas a ideia nossa é colocar em 100%. Mas é um caso que a gente vai ter que estudar depois ponto a ponto. Ponto a ponto, vamos ter que ver o que dá para fazer, o que dá para negociar com Curitiba, que dá, porque a ideia é realmente levar para todas as salas, tá? E a gente passa assim então, que é um... Oi, pois não? Não, assim, só complementando, até porque ali no alojamento, que fica no meio desse caminho, tem ponto de internet que aí é particular dos alunos. Eles contratam, né? Aconteceu em alguns casos. Eu não sei se, de repente, dá para conversar com a empresa de pôr uma hack ali, nada a ver. Não sei se essa possibilidade. Não dá, porque ela tem que estar derivando da hack do Paraná Digital. Ela vai ter que estar derivando ali, porque assim, uma coisa é você falar que o sinal está muito bom ali, quando o aluno está vendo uma mensagem no WhatsApp, vendo um videozinho no YouTube. Porque são softwares que vão trabalhar com buffer. É sempre aquela, a velocidade de internet, ela geralmente fica oscilando o tempo todo. Se essa oscilação dela, ela bater a 0, então se por segundos ela cair a 0 de velocidade, ou seja, você fica sem internet, se você está navegando na internet, conversando no WhatsApp, você talvez nem perceba. Mas quando nós estamos fazendo uma transmissão dessa, onde o meu áudio, a minha imagem está sendo transmitida ao vivo, isso daí, qualquer queda que vá a 0, derruba a pessoa da sala. Começa a travar e fica inviável de funcionar o sistema. Tá? Então, é só por isso que a gente pede para fazer o sistema totalmente lá cabeado, certificado, para a gente saber a qualidade do sinal que vai passar por esses cabos. Tá. Rogério. Oi. Oi, eu peço licença um pouquinho, mas eu tive que voltar para a reunião para dar um recado para os diretores. São 33 diretores que têm mais aprendizagem em suas escolas, tá? Surgiu, foi enviado pela Secretaria da Educação um documento que tem que ser preenchido até quinta-feira. Então, a professora Fifi, ela vai conduzir essa reunião rapidinho, logo após o término da reunião que vocês estão tendo. Então, quem tem mais aprendizagem, permanece na reunião. A gente vai utilizar o mesmo link. Quem não tem, então, após o término dessa reunião, ele sabe. O que eu preciso? Eu preciso que lá no chat você coloque o nome do colégio mais aprendizagem. Para nós sabermos quem são os diretores que estão faltando. Tá legal? Tá, obrigada, Rogério. Desculpa incomodar. Tá ótimo. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Então eu já encerro por aqui. Rogério, só confirmar uma coisa, Rogério. Sim. Então, do recurso que nós temos, capital e custeio, certo? O custeio, eu vou jogar ali a nota fiscal de serviço, juntamente com algum material que seja, por exemplo, cabeamento, tomada, alguma coisa assim, né? E no capital, eu posso jogar, no caso, o switch. O switch faz parte do capital, né? Olha, isso daí é uma questão que eu não sei te responder. Aí é com a Valéria. Tá, a Valéria. Tá? Essa certo. Parte de... O switch notebook, a Valéria falou, Nilson. Isso. A switch notebook, né? Olha, o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando que ninguém tenha que comprar notebook, a menos que queira. A gente está tentando remanejar netbook. Não consegui falar com todos ainda, mas a gente está, na medida do possível, ligando para as escolas, para pegar das escolas e mandar para as demais. Então, no final, só se não der mesmo, ou se a escola não quiser comprar o netbook, porque cada netbook, a gente está falando, o netbook hoje, da forma como inflacionou, o netbook ruim hoje já está R$2.000. Então, isso é muito complicado para a escola gastar. A gente quer remanejar os netbooks, porque está em processo de licitação, o que eles chamam lá de Robotron, que eu imagino que até o final do semestre já venha. Tá? Então, não adianta a gente fazer vocês comprar 10 notebooks em cada escola, que daqui a pouco vocês não vão ter o que fazer.
com esses netbooks, tá? Então é isso. Agora essa parte de documentação que você é com a Valéria e com a Kelly, porque realmente, gente, eu não vou nem tentar, que eu vou falar besteira aqui. Tá bom. Tá, joia. Obrigado, Rogério. Bom, mais alguma coisa, gente? Eu vou deixar vocês para a próxima reunião, então. Tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Qualquer coisa, entre em contato. Tchau, eu tô no ramal Tchau, 1639. Tô no ramal 1639, tá bom? Valeu, até mais. Tchau.